crucificação e a sua ressurreição, até a gente chegar no dia da Páscoa. Então, na semana passada, como eu falei, o pastor Eduardo apresentou uma reflexão para a gente sobre a última ceia, com os discípulos, e nós vimos na semana passada que nesse texto que nós estudamos, refletimos, Jesus se apresentou como o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que veio para salvar a humanidade. E logo depois dessa ceia, que nós vemos, é que Jesus, ele e os seus discípulos, eles saem cantando até o Monte das Oliveiras. Eles saem ali daquela ceia, e aí ele e os seus discípulos vão cantando até chegar no Monte das Oliveiras. E é ali no Monte das Oliveiras que acontece um dos episódios mais marcantes da vida de Jesus, que é a sua última tentação, ou seu último teste. Eu gosto mais da palavra teste. É isso que a gente vai ver hoje. Nós vamos refletir sobre Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 46. Mateus 26, versículos 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46, diz assim. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Os 2 filhos de Zebedeu aqui é Tiago e João, tá? E começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, ó Deus, reunidos diante da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, queremos Te rogar e pedir que Teu Espírito Santo venha nesta noite. Vem com poder, Senhor, vem com majestade, manifestando-se em nossos corações, ó Deus, trazendo incômodo, trazendo mudança, queimando os nossos corações por amor à Tua palavra, Senhor. Que nós possamos sair daqui verdadeiramente tocados pelo que aconteceu com Jesus ali no jardim do Getsêmani, Senhor. Que nós possamos sentir profundamente a dor de Jesus e que nós possamos, ó Deus, reconhecê-lo como Senhor em nossas vidas, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos uma passagem, como eu já disse, é um momento importantíssimo na vida de Jesus. É o momento que ele é conduzido ao seu teste final. Ele está no final da sua vida, ele prestes a ser crucificado, e ele é levado ali, ele vai até esse jardim, onde ele é testado pela última vez. E como nós já vimos aí nas 2 mensagens anteriores, nós já sabemos que Jesus já sabia que ele vivia os últimos momentos da sua vida.
Desde que ele fez aquela entrada triunfal em Jerusalém, declarando que ele é o filho de Davi, declarando que ele é o Messias, ele já sabia que ele estava caminhando para a sua morte, porque ele estava declarando que ele era o próprio Deus, o filho de Davi, o Messias prometido. E isso ainda fica mais claro, como nós vimos na semana passada, na passagem da última ceia de Jesus, porque ele se apresenta como o Cordeiro Pascal, aquele que vai se oferecer como sacrifício. E aí ele diz para os discípulos celebrarem a ceia do Senhor fazendo isso em memória de mim. Ou seja, Jesus sabia que ele estava prestes a morrer, porque ele estava dizendo, vocês vão fazer essa refeição em memória de mim. Jesus sabia que ele já estava caminhando para a sua morte, para os seus momentos finais. Mas agora então Jesus vai para o Monte das Oliveiras, e ali no Monte das Oliveiras ele vai para um jardim chamado Getsemane. Ele fica ali no Monte das Oliveiras mesmo. Tem ali aquele monte de árvores, né, aquelas oliveiras, e ali tem um lugar especial chamado Jardim do Getsemane. E a grande questão que aparece ali Jesus vai ser testado, e a grande questão que surge é: será que Jesus ele vai querer fazer a vontade dele como homem, ou será que ele vai se submeter à vontade do Pai? A vontade de Jesus era não beber do cálice da ira de Deus. Jesus ele não queria, no primeiro momento, passar pela cruz. Ele pediu por 3 vezes ali diante do Pai para que afastasse dele esse cálice. Mas o que Jesus vai fazer então? Será que ele vai ceder? Será que ele vai querer fazer a vontade dele como homem? Ou será que ele vai querer fazer a vontade do Pai? É sobre isso que a gente vai falar. Em primeiro lugar, meus irmãos, que nós vemos aqui nos versículos 36 a 38, nós vemos que enquanto Jesus caminhava para orar, a sua alma começou a sentir uma tristeza profunda a ponto de morrer. Jesus sabe ali que a sua hora está muito próxima e ele começa a expressar essa agonia, essa aflição. E ele faz isso, olha que interessante, utilizando a linguagem dos Salmos. Veja, por exemplo, o que diz o Salmo 42, versículo 5. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasceu o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. A alma de Jesus está profundamente abatida, profundamente angustiada. E olha que interessante, normalmente os judeus, eles oravam em pé, com as mãos levantadas e olhando para o alto. Essa era a maneira normal de os judeus orarem. Mas Jesus ele está tão angustiado que a Bíblia nos diz que ele está prostrado no chão, com o rosto em terra, diante de tamanha angústia que ele está sentindo. Essa é a posição que ele está falando com o Pai. A agonia de Jesus era tão profunda que em Lucas nós vemos que Lucas nos diz que um anjo apareceu para consolar Jesus. E a agonia dele era tanta que ele orava ao Pai com mais fervor e o suor de Jesus caía na terra como gotas de sangue. Veja a intensidade do sofrimento de Jesus. Ele estava suando tanto por causa da sua aflição que esse suor começou a cair como gotas de sangue. Lucas, ele está preocupado em nos fazer entender o tamanho do sofrimento de Jesus naquele momento. E ele usa a imagem do sangue para mostrar a aflição de Jesus. Agora, uma coisa que é muito intrigante é a seguinte. Se vocês olharem para a história da igreja, nós vemos que muitos cristãos morreram por sua fé, né? E quando nós olhamos para a história desses homens, dessas mulheres que foram
mortos por causa de sua fé, homens e mulheres que foram apedrejados, que foram lançados aos leões no Coliseu, que foram queimados vivos. Quando nós lemos os relatos dessas pessoas, nós vemos que nos seus momentos finais da sua vida, elas enfrentaram a morte com serenidade, com paz no coração. Parece que essas pessoas estão enfrentando a morte melhor do que Jesus. O que será que está acontecendo aqui, né? Por um lado, nós temos esses santos, esses homens que, segundo os relatos, a tradição diz, enfrentaram a morte com paz, com tranquilidade, porque sabiam que uma recompensa celestial estava aguardando. Se a gente olhar para Atos, por exemplo, para a morte de Estevão, a gente vê isso claramente. Estevão está ali prestes a ser apedrejado, mas ele está com calma, porque ele sabe que Deus está aguardando ele nos céus. Mas esse não é o caso de Jesus aqui. O que está acontecendo? Por que o nosso Salvador, o nosso Mestre, está sofrendo dessa maneira? O fato, meus irmãos, é que a morte de Jesus, ela foi muito diferente da morte de qualquer outro mártir. Ela foi muito diferente da morte de qualquer outra pessoa na história que tenha morrido por causa da sua fé. Sabe por quê? A aflição de Jesus não era simplesmente porque ele ia ser crucificado. Jesus ele não estava aflito porque ele ia morrer numa cruz. Ele sabia disso. Sabe qual que era a aflição de Jesus? É que ele ia beber do cálice da ira de Deus. Você sabe o que significa isso? Beber o cálice da ira de Deus? Experimentar a ira de Deus é a coisa mais terrível que alguém pode experimentar na sua vida. Tanto é que o texto bíblico, ele nos diz que Jesus pede por 3 vezes a Deus para afastar esse cálice dele. Se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice, porque beber o cálice da ira de Deus é uma coisa horrível. Toda vez que a Bíblia usa a imagem do cálice da ira de Deus, sempre é de uma maneira intensa e devastadora. O texto que a gente leu no começo, na abertura do culto. Jeremias está falando do cálice da ira de Deus. Vocês viram que coisa terrível? Jeremias 25, 27 a 29. Vou ler esses 3 versículos novamente. Olha o que está dizendo. Então o Senhor me disse, agora diga-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, bebam do cálice, fiquem embriagados e vomitem, caiam para nunca mais levantar, pois envio contra vocês guerras terríveis. E se não quiserem aceitar o cálice, diga-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, vocês serão obrigados a beber. Comecei a castigar Jerusalém, a cidade que leva meu nome. Acaso deixarei que escapem do castigo? Não, vocês não escaparão. Trarei guerra contra as nações da terra. Eu, o Senhor dos exércitos, falei. Jesus sabia que tomar do cálice da ira de Deus não ia ser nada fácil. Beber do cálice da ira de Deus, meus irmãos, para Jesus significava que ele ia experimentar a separação do Pai. Ele ia experimentar a separação da comunhão que ele tinha com o Pai. Ele ia experimentar as trevas, o abismo, porque ele carregava sobre si o peso do mundo. Ele estava se entregando como cordeiro pascal para a morte, sendo abandonado pelo Pai, para que o seu sangue nos salvasse, para que eu e você não tivéssemos que passar por isso. Ninguém na história da igreja, ninguém na história do mundo, por mais que tenha morrido por sua fé, por mais heróico que tenha sido, por mais santo que tenha sido, ninguém enfrentou um tipo de morte como Jesus enfrentou. Porque ninguém experimentou tomar do cálice da ira de Deus como Jesus experimentou. Pense, meus irmãos, por exemplo, que muito antes desse universo existir, muito antes de existir as galáxias, as estrelas, os planetas,
muito antes de existir o nosso próprio planeta, com animais, com plantas, com o próprio ser humano, muito antes de qualquer coisa existir. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já existiam em uma comunhão perfeita, os três. Os três viviam um relacionamento profundo de amor. Nunca houve uma separação entre eles, mas agora, pela primeira vez na história do universo, Jesus está experimentando a separação com seu Pai. E essa separação, ela vai ser concretizada na cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? É isso que Jesus diz ao Pai. Porque o Pai abandonou o seu filho. Porque ele deu ao seu filho o cálice de sua ira por todos nós. Porque era para nós tomarmos. Mas Jesus tomou em nosso lugar. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que, segundo o apóstolo Paulo, é aquele que existe antes de todas as coisas e que sem ele nada do que existe existiria, porque através dele todas as coisas foram criadas através de Jesus. Esse Jesus é o que está prestes a beber do cálice da ira de Deus e ser abandonado pelo Pai. Antes, Jesus desfrutava da comunhão com o Pai, ele via o céu. Mas agora, ele bebendo do cálice, essa comunhão se rompe e Jesus está vendo o inferno. Não existe algo mais terrível do que isso, meus irmãos. Pela primeira vez, o Filho de Deus vai ser abandonado pelo Deus Pai. E ele está fazendo isso por amor, por mim, por você. Nós é que merecíamos esse cálice. Imagine um filho que sempre viveu em harmonia com seu pai. Sem briga, sem mágoa, só amor, companheirismo, confiança. Sempre andaram juntos, trabalharam juntos, sonharam juntos. Mas agora, esse filho está sendo levado a um lugar escuro, frio. Diante dele tem uma porta que ele sabe que se ele atravessar essa porta, significa o corte completo dessa comunhão. Do outro lado existe dor, abandono, silêncio ensurdecedor da parte do Pai. Ele sabe que o Pai ainda o ama, mas porque ele está tomando do cálice, por causa do pecado que está sobre ele, que é todos os nossos pecados, por causa disso, o Pai precisa virar o rosto para ele. Esse é o Jesus do Getsemane. Ele olha para o cálice do Pai, o cálice da ira de Deus, não com medo físico apenas. Esse não era o grande problema. O grande problema é que pela primeira vez na história da eternidade, ele sabia que ele estaria separado do Pai. Pela primeira vez na história da eternidade, ele estaria distante da comunhão com Deus, com o seu Pai nos céus. Por causa disso, meus irmãos, que existe um teólogo que diz que Jesus teve duas mortes. Na cruz, Jesus experimentou a morte do seu corpo, mas no Getsemane, ele experimentou a morte do seu coração. Porque ele experimentou o abandono do Pai. E é muito significativo também que Jesus esteja sofrendo tudo isso num lugar chamado Getsemane. No jardim do Getsemane. Você sabe o que significa Getsemane em hebraico? Getsemane em hebraico significa prensa de azeitona. Acredita-se que ali naquele jardim do Getsemane, era um lugar onde as pessoas faziam azeite. Pegava azeitona, colocava na prensa de azeite, a prensa esmagava a azeitona e saía o azeite.
Olha a imagem. Olha essa imagem. Essa imagem da prensa esmagando as azeitonas para extrair o azeite, ela é perfeita porque ela retrata justamente aquilo que Jesus está passando naquele momento. Jesus está sendo esmagado por causa dos nossos pecados. Ele está ali naquele jardim cheio de oliveiras e está sendo esmagado pela aflição que ele está sentindo. Isaías 53, 10 e 11 diz assim: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo o que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Esse é Jesus. O que nós podemos ver com tudo isso é que Jesus é um ser humano como nós. Ele é Deus, claro, ele é Deus também, mas ele também é ser humano. Ele é um homem de carne e osso, como eu e você. E ele sofreu em seu corpo todas as fraquezas que eu e você temos. Todas as tentações que nós sentimos e passamos, Jesus passou. Eu fico imaginando essa cena de Jesus no Getsemane e fico pensando também como existem alguns salmos que se encaixam perfeitamente à situação que Jesus estava passando ali naquele momento. A gente pode até fazer um exercício aqui. A gente pode até pensar em qual salmos Jesus poderia orar naquele momento. Queria convidar você, então, a fechar os seus olhos por um minuto. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos por um minuto. Vamos fazer um exercício aqui. Imagine Jesus naquele jardim, cercado de oliveiras, tarde da noite. Ele queria companhia, mas os seus discípulos estavam dormindo. Então ele se prostra com o seu rosto em terra, prestes a ser traído por um dos seus discípulos, tão angustiado com o peso do mundo sobre os seus ombros e por estar prestes a experimentar a separação do Pai, que seu suor não parava de pingar no chão. Então Jesus fecha os seus olhos e começa a orar. Salmo 6, 1 a 7. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor. Pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Estou exausto de tanto gemer. À noite, inundo a cama de tanto chorar e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista, meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. E Salmo 142, 1 a 6. Clamo em alta voz ao Senhor, suplico pela misericórdia do Senhor. Derramo diante dele minhas queixas e lhe apresento minhas angústias. Quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir. Aonde quer que eu vá, preparam armadilhas contra mim. Procuro alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar. Ninguém se importa com o que acontece comigo. Então eu clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. És tudo o que desejo na vida. Ouve meu clamor, pois estou muito fraco. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Pode abrir os olhos, meus irmãos.
Eu imagino Jesus nessa situação, nesse sofrimento terrível, e fazendo esse clamor ao Pai. E vejam que o sofrimento de Jesus não é um sofrimento estoico, um sofrimento que diz, se você simplesmente precisa aceitar tudo que está acontecendo na sua vida com um sorriso no rosto, sabe? Era isso que alguns filósofos gregos acreditavam. Os filósofos gregos diziam que devemos enfrentar a morte de maneira tranquila, mas Jesus, ele enfrentou a morte como homem de carne e osso, assim como eu e você. Nunca aceite essa ideia de que se você está sofrendo, é porque você fez algo de errado. Se você está sofrendo, é porque você necessariamente está em pecado. Nunca aceite essa ideia, meus irmãos, porque aqui nós temos um homem que nunca fez algo de errado, nunca pecou, e no entanto, ele está caminhando para a cruz. O seu sofrimento importa para Deus. Você pode se prostrar diante do Senhor, derramar suas lágrimas diante dele, abrir o seu coração, a sua aflição, colocar sua aflição diante dele, pode pedir alívio a Deus, resgate da sua aflição. A oração é uma luta com Deus. Jesus, ele clamou por sua vida ao Pai por 3 vezes. Ele estava lutando com o Pai. Ele pediu que se tivesse uma outra maneira de redimir a humanidade, que lhe fosse concedida. Mas no final, o que Deus disse? Não. Deus disse não. A nossa vontade não pode estar acima da vontade de Deus. No fim, nós precisamos nos submeter à vontade do nosso Pai Celestial, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A gente pode sim colocar diante de Deus as nossas vontades, mas a gente, no final das contas, precisa render isso diante do trono de Deus e dizer que seja feita a tua vontade e não a minha. Precisamos estar abertos ao não de Deus também. E foi isso que Jesus fez. Porque por mais que ele tenha clamado 3 vezes para que o cálice fosse afastado dele, ele ainda tinha um desejo profundo de fazer a vontade do Pai. Então ele se submeteu, por mais difícil que tenha sido. E essa submissão à vontade do Pai, ela está diretamente ligada a algo que Jesus ensinou. Vocês se lembram como Jesus nos ensinou a orar? Como que Jesus nos ensinou a orar? A oração do Pai Nosso. O que Jesus disse? Orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A oração de Jesus do Getsemane está diretamente conectada com a oração do Pai Nosso. Jesus não apenas nos ensinou a orar, ele vivenciou isso na prática. No momento mais difícil do seu ministério, ele submeteu a sua vontade à vontade do Pai. Quando nós nos submetemos à vontade do Pai, nós submetemos os nossos desejos, os nossos planos, o nosso choro, a nossa aflição, nossas decepções, nossa ira contra o próximo, o futuro da nossa família, o futuro do nosso país. Nós estamos submetendo todas essas coisas diante de Deus e pedindo para que Ele faça a sua vontade. E muitas vezes isso não é fácil. Entregar a nossa vontade diante de Deus, para que Ele faça a vontade dEle, é difícil, meus irmãos. Porque isso significa que muitas vezes nós vamos receber não de Deus. Porque muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Nem sempre Deus vai conceder tudo aquilo que queremos, mas a gente pode ter certeza de uma coisa: tudo aquilo que a gente receber das mãos de Deus é perfeito, bom e agradável. Pode ser difícil, sim, pode ser muito difícil, mas é bom, perfeito e agradável. Uma outra coisa nessa passagem bíblica que é interessante também é a postura dos discípulos que estão ali com Jesus.
Olha que interessante, Jesus já havia alertado os seus discípulos que eles seriam testados. Logo depois da última ceia com os discípulos, Jesus alerta eles, quando eles estavam caminhando em direção ao Monte das Oliveiras, que eles seriam testados. Jesus disse aos seus discípulos que eles abandonariam Jesus naquela noite. Jesus diz que, lá no Evangelho de Lucas, que Pedro, ele diz a Pedro que Satanás pediu para peneirar cada um dos discípulos como trigo. Sabe o que isso significa? Que Satanás quer colocar à prova a fé dos discípulos. Peneirar o trigo significa passar ali o trigo na peneira para tirar tudo que é impuro e deixar só aquilo que é puro. Esse era o teste que os discípulos iam passar. Satanás havia pedido para peneirar a vida dos discípulos, e Jesus diz que intercedeu por Pedro para que ele não vacilasse na sua fé, e depois que Pedro se arrependesse, ele deveria encorajar os outros discípulos. E a gente sabe o que aconteceu com Pedro. Mas o fato é que nesse diálogo todo, quando a gente vê, o que Pedro responde? Não, Senhor, eu não vou fazer isso. Não, os outros podem muito bem te abandonar, mas eu não vou te abandonar, não. Eu vou te seguir até a morte. Né? E até os outros discípulos, eles acabam falando a mesma coisa. Mas o que Jesus diz para Pedro? Pedro, meu filho, hoje mesmo, nessa noite, antes de o galo cantar, você vai negar que me conhece 3 vezes. Essa era a provação que eles iam passar. Eles iam abandonar Jesus depois da sua crucificação. Depois que ele foi entregue, na verdade, às autoridades romanas, os discípulos se dispersaram, eles abandonaram Jesus. E agora a gente volta aqui para a cena do Getsemane, e o que a gente vê? Os discípulos ali, dormindo. Jesus pediu a eles para que eles vigiassem e orassem para não cair em tentação. E Jesus, por 3 vezes, volta ali para ver os discípulos e ele encontra eles dormindo. Por 3 vezes. Lucas diz que eles estavam dormindo porque eles estavam muito tristes também. Mas o fato é que Jesus havia pedido para que eles orassem e buscassem força na oração para suportar o que iria acontecer. E eles não puderam fazer isso, nem nesse momento. Jesus queria companhia, queria oração, queria alguém para estar intercedendo ali por aquela situação. E eles não puderam fazer isso. E isso também está diretamente conectado com a oração do Pai Nosso. Como a oração do Pai Nosso continua? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Na verdade, a melhor palavra é maligno. Nos livrar de Satanás. E Jesus foi testado assim, os discípulos foram testados assim, mas Jesus prevaleceu, Jesus foi aprovado no teste. E ele foi livrado do mal também, ele foi livrado do maligno, porque Jesus, no final das contas, ressuscitou. Glória a Deus por isso. E nossa caminhada com Deus, nós também somos levados a testes. Somos tentados também. E nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, para que a gente tenha força e nós não sejamos reprovados nesses testes. Deus nos conduz a testes e nós somos tentados por Satanás também. 1 de Pedro 5,8 diz que Satanás anda ao nosso redor como um leão tentando nos devorar a todo tempo. Por isso nós precisamos ser firmes e fortes na fé. Adão, Abraão, Jó, e muitos outros na Bíblia, mas esses são apenas alguns exemplos. Esses homens, eles foram tentados e testados. Alguns passaram no teste, outros não passaram. Jesus, porém, meus irmãos, ele foi testado, ele foi tentado em todas as coisas e em tudo ele saiu vitorioso. Abraão levou Isaac ao monte para ser sacrificado por ordem de Deus. Quando ele estava chegando lá perto do local, lá no monte, Abraão pediu para que seus servos ficassem para trás, porque ele e Isaac iriam orar lá adiante. No fim, o que acontece na história? Deus impede que Abraão sacrifique Isaac,
porque ele iria prover um sacrifício. Essa é a história de Abraão. Jesus fez a mesma coisa no jardim do Getsemane. Ele pediu para que seus discípulos ficassem para trás, porque ele iria orar sozinho, e agora ele era o sacrifício. Jesus é o novo e o melhor Isaque. E Jesus é o novo Abraão, no qual todas as nações seriam abençoadas. Em Êxodo 4:22, Deus diz que Israel é o filho primogênito de Deus. E por isso Deus usa Moisés para libertar Israel do Egito, da escravidão do Egito. Mas logo após a libertação do Egito, para onde o povo de Israel é levado? Para o deserto, certo? Eles são levados a um teste no deserto. E eles falham. Apesar da companhia de Deus e da provisão diária de Deus com alimentos, eles continuam murmurando. Eles falham no teste. E por causa disso, a gente sabe da história. Eles passam 40 anos no deserto, viajando até chegar à Terra Prometida. Quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu dizendo que este é o meu filho amado em quem me comprazo. Logo depois, Jesus é levado para onde? Para o deserto, para ser tentado por Satanás. Ele passa quanto tempo lá? 40 dias. E ele vence o diabo. Naquilo que Israel fracassou, Jesus é bem-sucedido. Jesus é o novo Israel. Moisés conduziu o povo à terra prometida que ficava neste mundo. Mas agora a gente tem um novo Moisés que nos guia a uma terra prometida celestial. Adão foi testado e foi tentado no jardim do Éden por Satanás. Adão comeu do fruto da árvore proibida que Deus falou para não tocar, para não comer. E Adão se escondeu da presença de Deus depois que ele comeu do fruto. Por causa do pecado de Adão, ele trouxe morte, trouxe o mal nesse mundo. Jesus também foi testado, mas num outro jardim, no jardim do Getsemane. Ele foi tentado a não tomar do cálice, mas ele obedeceu. Adão disse para Deus, que seja feita a minha vontade e não a tua. Mas Jesus disse para Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha. Adão se escondeu da presença de Deus. Jesus entregou voluntariamente a sua vida e não fugiu da prisão. Naquilo que Adão falhou no jardim do Éden, Jesus foi bem-sucedido no jardim do Getsemane. Jesus é o novo Adão. O Getsemane representa o início de um novo Éden, de uma nova criação, porque agora Jesus está prestes a se entregar em sacrifício da humanidade e reverter a maldição que Adão trouxe para essa terra. O primeiro Adão nos separou de Deus por causa do seu pecado. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, está agora nos unindo novamente a Deus. Percebem como a Bíblia, meus irmãos, não é um conjunto de histórias isoladas, mas é um conjunto de histórias que apontam para Jesus. A redenção, aquilo que Deus está fazendo no mundo, é uma história. Existe um fio condutor ligando de Gênesis a Apocalipse e tudo aponta para Jesus. Jesus começou o seu ministério sendo testado lá no deserto. E ele terminou o seu ministério sendo testado no jardim do Getsemane. E Jesus foi aprovado em todas as coisas. Por causa da submissão de Jesus à vontade do Pai, tomando do cálice da ira, hoje nós podemos ter um relacionamento amoroso com Deus. É isso que é a Páscoa. Esse é o sentido da Páscoa. Quando o povo de Israel era escravo do Egito, Deus derramou o cálice da sua ira sobre o Egito,
E todos os primogênitos, os egípcios, filhos primogênitos dos egípcios foram mortos. Mas Deus protegeu o seu povo de Israel. Como? Matando um cordeiro e passando o sangue nas portas de suas casas. Dessa maneira, o anjo da morte atingiu a casa dos egípcios, mas não atingiu a casa do povo de Israel, por causa do sangue do cordeiro. A Páscoa significa que estávamos perdidos em nossos pecados e nós merecíamos tomar do cálice da ira de Deus. Nós merecíamos morrer. Mas Jesus, ele tomou esse cálice em nosso lugar e ele se entregou como cordeiro pascal. Esse cordeiro foi entregue por nós para se sacrificar e por causa do seu sangue, hoje nós somos libertos da morte. É por isso que quem recebe Jesus na sua vida como cordeiro pascal, está salvo e um dia vai morar na terra prometida celestial. Romanos 5, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz assim: Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos do quê? Da ira de Deus por meio dele. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar o quê? Sua ira sobre nós. Nós não precisamos mais tomar do cálice da ira de Deus, meus irmãos. Que coisa maravilhosa! Nós não precisamos mais tomar desse cálice. O único cálice que nós tomamos agora é o cálice da nova aliança. Aquele cálice que Jesus apontou na última ceia e aquele cálice que todo domingo, todo último domingo do mês a gente celebra aqui nessa igreja, a ceia do Senhor. Nós tomamos a ceia, nós tomamos do cálice para relembrar aquilo que Cristo fez por nós, o Cordeiro Pascal que se entregou por nós e por causa disso o seu sangue tem poder para nos salvar. Durante a nossa vida aqui nessa terra, a gente vai passar por dor, a gente vai passar por sofrimento. Faz parte da experiência humana, não tem jeito. Faz parte. Nós estamos em um êxodo em rumo à terra prometida. Mas quando nós estivermos no deserto sofrendo, nós precisamos nos lembrar que Jesus foi o único que sofreu de maneira inocente. Era o único que não merecia nada do que passou e mesmo assim ele decidiu vir para essa terra, se tornar humano e enfrentar a cruz. Ele não precisava ter feito nada disso, mas por amor a nós, ele fez. Deus se importa com o nosso sofrimento, sim. Jesus disse que sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas nenhum dos nossos sofrimentos se compara ao sofrimento do Filho de Deus, que foi abandonado pelo Pai, encarou o inferno e foi morto numa cruz de maneira humilhante por nossa causa. É isso que nós precisamos nos lembrar quando estivermos sofrendo no deserto. Precisamos nos lembrar que nós temos um Salvador que abriu um caminho em meio ao mar da morte, para que eu e você pudéssemos passar com segurança em rumo à terra prometida. A terra prometida celestial. O deserto não vai durar para sempre. Nós estamos caminhando nesse deserto, nós estamos em um teste. Mas ele não vai durar para sempre. Um dia, nós vamos habitar com o nosso Senhor. E o faraó, Satanás, a antiga serpente do Éden vai ser derrotada de uma vez por todas. Essa é a nossa esperança que nos faz continuar caminhando em meio a esse êxodo, meus irmãos. Se apegue a essa promessa. Se apegue a essa esperança. Vamos orar. Feche os seus olhos.
reflita em tudo aquilo que nós passamos, pensamos nessa noite.